Boa noite, meu nome é Alberto Pompelo, sou facilitador de biodança e convidei a Luciene Abreu, que também é facilitadora de data de biodança, para a gente fazer esse vídeo para apresentar a biodança, falar o que é a biodança e seus benefícios para quem não a conhece. É isso. Luciene, você pode começar falando o que é a biodança, qual que é a definição da biodança? Posso. Então, muita gente hoje ouve falar de biodança, né? É um sistema que está em expansão. A gente ouve falar, as pessoas ouvem falar de biodança, mas não sabem do que se trata, né? Fazem assim muitas ideias, às vezes que não correspondem, né? Mas a biodança, ela é um sistema para o desenvolvimento e integração do ser humano. Tem outros objetivos também, como reeducação afetiva e reaprendizagem das funções originárias da vida. O que quer dizer tudo isso, né? Primeiro, eu vou falar um pouquinho da integração, do que significa integração, e depois você pode complementar, Alberto. Então, quando a gente fala em integrar algo, significa em juntar coisas que estão separadas, né? Então, quando a gente fala em integração, significa eh, tornar o ser humano mais coerente. Então, que o seu pensar, o seu agir e o seu sentir estejam em harmonia, porque o estilo de vida que a gente leva agora, muito acelerado, né? Então leva os seres humanos, nos leva todos a essa dissociação, essa separação. Sinto uma coisa, penso outra, mas a minha ação é completamente diferente disso. Então a biodança propõe essa integração e propõe também o desenvolvimento dos nossos potenciais genéticos, né? Todos nascemos com uma gama imensa de potenciais e nem todos têm, ao longo da nossa vida, nem todos se expressam. E a biodança foca nisso também, em favorecer o desenvolvimento desses potenciais. Essa parte da integração é fundamental. Eu acho que é o que promove um grande salto, né, na nossa potência. Porque a gente tem, a nossa civilização, ela faz assim, né? A racionalidade, a razão é educada na escola. Aí a parte espiritual, você tem que ir para a igreja. A parte do corpo, você vai ou para a educação física, para as academias hoje, ou se dá problema, você vai para a medicina. A parte afetiva não tem educação, né? Você se organiza em casa do jeito que der, né? E acontece isso que a Luciane falou, né? Você sente uma coisa, mas aí acaba decidindo outra, pensa outra, quer, no final mesmo você queria era outra coisa, e aí vai fazendo as coisas, não sabe muito bem porque as coisas estão dando errado, você está chegando onde você não queria chegar, né? E agora, com esse bombardeio que a gente tem de informação e de estilos, de propostas, né, de estilo de vida, do que você deve fazer e tal, a gente vai ficando meio perdido, né? Então, essa integração tem a ver com integração consigo mesmo, né? Saber o que é melhor para você, né? A biodança ajuda muito nisso, nessa sabedoria interna, né? É, são promovidas vivências através do movimento, da música e da emoção, né? Então, é uma experimentação, uma experiência vivencial que a emoção está muito envolvida, né? E a emoção tem muita sabedoria, né? Eu acho que a sabedoria de vida está nessa integração entre emoção e racionalidade, né? E aí a biodança traz essa sabedoria emocional, né? Que nos ajuda nisso, né? Nos ajuda nisso. E é interessante que não é uma fórmula uma fórmula assim, olha, você deve agir assim, é assim que você deve sentir, não, é assim. Pela experimentação, você vai vivenciando as suas emoções e vai, porque cada pessoa é única, né? Então, o que é bom para um não necessariamente é bom para outro, né? Então, é você ir se experimentando e vendo a sua verdade, né? Poder. A biodança ajuda a você ter o poder da sua vida nas suas mãos. Acho que isso assusta muita gente, porque de repente você
você vê que você pode conduzir a sua vida. E uma coisa que a biodança faz, que é muito impressionante, que a gente chama de renovação orgânica, e não porque seja mágico ou seja um milagre, não. É porque, assim, nós temos, todos os seres vivos, né, a capacidade de renovação orgânica, né? A gente se renova, né? Você faz um ferimento, tem um corte, e o próprio corpo conserta aquilo ali, né? Só para dar um exemplo, assim, básico, né? Uhum. Então, a gente tem funções de renovação orgânica. E aí, a estimulação vivencial que a gente faz ajuda tanto a você estar mais preparado para a ação, para a luta, né? Para estar atento, quanto também para estar mais relaxado e entregue, né? Ativando mais o sistema parasimpático, que traz a renovação celular, e fortalece muito a identidade, né? A biodança trabalha. O conceito-chave da teoria da biodança é identidade, ser você mesmo. Aí eu acho que para falar de identidade teria que ser um vídeo maior, né? Mas a identidade é ser você mesmo, desde a parte biológica até a espiritual, né? A espiritual no sentido filosófico, tá? Não religioso. A biodança não entra nesse campo. Fala aí, Luciano, senão eu me embalo aqui e não paro de falar. Não tem importância. Então, é assim, outra curiosidade que é gerada quando as pessoas começam, quando a gente convida alguém para biodança, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não sei dançar, né? Então, biodança não exige coreografia, não exige passos marcados, né? É uma dança semi-estruturada, os movimentos foram pensados para, junto com a música, desencadear determinadas emoções, sentimentos e ações, mas não exige que ninguém saiba dançar. Na verdade, todos nós sabemos dançar. A dança é algo inerente ao ser humano. O ser humano sempre dançou, né? O ser humano, desde a sua pré-história, ele sempre dançou. Então, para a biodança, o movimento é todo gesto que não é. A dança é um movimento, um gesto que não é mecânico, que é carregado de sentido, que é carregado de emoção. Isso, para nós, da biodança, é dança. Então, todos nós sabemos dançar. Então, o convite é algo assim para movimentos expressivos, movimentos simples, que não exige que ninguém saiba coreografar, fazer uma performance, não é nada disso. Então, a pessoa ao chegar na biodança, o que que ela vai encontrar, né, Alberto? Ela vai encontrar um ambiente protegido, onde ela pode se expressar e ao longo do tempo, com progressividade, chegar a esse ponto que você pontuou agora, Alberto, que é ser ela mesma. Esse é o grande objetivo, né? É o grande ponto, a grande meta de todo mundo é ser quem nasceu para ser, é ser quem se é. E isso não é muito simples como parece, né? Isso exige, às vezes, muito investimento emocional, eh, enfrentamentos, né, de estruturas, às vezes, estruturas familiares, estruturas, culturais, para que a pessoa, consiga ser quem ela é. E isso a gente vai fazendo na biodança com muito cuidado, vai proporcionando vivências de integração do indivíduo com ele mesmo, com os outros, com a natureza, de forma progressiva. Esse é um mecanismo de ação muito importante da biodança. Muito bem, eu Você adorei aí. pode complementar essa Não, porque parte? essa coisa da dança e do movimento, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui na biodança, né? Na explicação inicial, né? Que foi com a Maria Lúcia. Aí ela disse que a biodança era feita para a gente, para acontecer, a transformação acontecer de dentro para fora. E eu fiquei assim, como é que era isso, né? Quer dizer, que você faz as vivências para a mudança acontecer de dentro para fora. Quer dizer, não vem um modelo de fora para você seguir, né? Você faz aquelas brincadeiras lá, se movimenta, se estica, né? Relaxa, escuta a música, dança com o outro, dança sozinho e tal.
E aí você vai fazendo conexões internas, né? E aí, aos poucos, você vai mudando, né? E a mudança é de dentro para fora mesmo, né? Então, o objetivo dos movimentos, que a gente chama de dança, né? Que você falou bem aí, movimento com sentido para a pessoa, né? Não é estético nem de serviço, né? É que promova uma mudança interna, né? Essa é a ideia, né? E acaba ficando muito bonito, né? Quando a pessoa se conecta e sente, né? Você olha e fala, nossa, que lindo. Mas, na verdade, é o fascinador que vê, né? Porque quem está dançando não está olhando uns para os outros, né? Só em algumas danças específicas, né? Fora isso, cada um está fazendo o seu movimento, né? A gente é que, às vezes, diz o que que é o exercício, o que que é para fazer, qual que é a vivência, e depois fica encantado com o pessoal dançando, né? Porque estão conectados, porque estão sentindo, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, né? E tinha uma outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci aí, quando você foi falando, foi me puxando. Ah, sim, dessa mudança, porque, assim, à medida que a gente vai mudando, às vezes você precisa ir mudando como é que você está no meio social também, né? Isso implica, às vezes, ações, né? Mas aí é cada pessoa que vai vendo o que que vai fazer no seu tempo, né? E você falou uma palavra-chave no trabalho de biodança que é progressividade, né? É um passo de cada vez do tamanho que você pode dar, né? E só assim que funciona, né? Eu fui uma vez numa aula que o professor falou assim, faça o possível, né? Depois eu fiquei Uhum. pensando, rapaz, o impossível não faz, né? Então faz o possível hoje, né? Se você faz o possível hoje, o possível de amanhã costuma ser um pouquinho maior, né? E assim as coisas vão acontecendo, né? Então, aí quando você fala que isso de ser a gente mesmo, às vezes é um processo e complicado, né? Mas é assim, a gente vai sendo a gente mesmo todo dia e cada vez sendo mais a gente mesmo, né? E é uma coisa, parece meio maluca, né? Porque eu não sou outra pessoa, eu sou eu mesmo, né? Mas à medida que a gente vai se conectando mais, tendo mais integrado, tendo mais potência, você vai vendo que você está sendo mais você, né? E esse é um processo de busca de plenitude, né? De integração. É para a vida inteira, né? Leva a vida inteira. É para a vida inteira. Assim, isso é uma coisa que a neurociência agora fala, mas eu acho que todo mundo já sabia, né? Que é assim, o processo de aprender e se transformar e de crescer só encerra quando a gente morre, né? Até lá, a plástica cerebral funciona, né? E a plástica cerebral permite que a gente aprenda novas coisas, né? Novas conexões, novos neurônios, ou novos neurônios, não, novas sinapses, Hum. e a gente vai se transformando, né? Pode ser a vida inteira. Tem fim, não. Então, assim, Alberto, para uma pessoa que nunca fez biodança, que pode ter uma certa curiosidade, a pessoa pode perguntar, mas qual é a vantagem? Quais são os benefícios? O que é que eu vou ganhar com isso? Sair da minha casa uma vez por semana, né? Porque a É, gente propõe encontros regulares de uma vez por semana. E assim, uma das primeiras coisas que a gente nota das pessoas que participam é um maior grau de vitalidade, né? E essa vitalidade, ela diz respeito à ação e repouso, né? A pessoa ter mais vigor, né? Para fazer as suas coisas e também do repouso, regularização do sono, a diminuição dos estados de ansiedade, que hoje praticamente é quase uma epidemia de ansiedade, né? Nessa vida, estilo de vida que a humanidade está levando. Então, devido a um mecanismo de ação também da biodança que você citou logo no começo da sua fala, que você falou da regressão, né? Então, nesse estado que ativa o sistema nervoso parasimpático, leva a um estado de mais calma, de maior relaxamento, né? Então, a pessoa começa a se sentir mais equilibrado, uma qualidade de sono melhor, se alimenta melhor. Então, essa parte orgânica é uma das primeiras coisas que a pessoa nota, né? Quando a gente começa a propor exercícios nessa linha, que durante uma aula ou uma vivência de biodança, como a gente chama,
Existem momentos, né? Não ficamos o tempo todo com músicas muito ativas, nem o tempo todo com músicas que levam a essa calma, esse relaxamento, mas descreve como uma curva, né? Uma curva que é muito natural nós, né? Nós acordamos ao longo do dia, vamos trabalhar, depois a gente vai acalmando para o relaxamento. Então é muito orgânico, muito natural. E daí vem isso, esse equilíbrio, esse melhor equilíbrio da nossa função, do nosso estado, nossos estados de ação e de repouso, né? E seria um dos benefícios primeiros que a gente observa nos participantes dos grupos de biodança, né? E às vezes são, isso aí que você falou muito importante, e umas coisas que às vezes são mudanças sutis que fazem muita diferença, né? Às vezes mudança na percepção. Eu lembro de um rapaz que, logo que começou a biodança, aí no começo a gente pergunta como é que as pessoas estão e tal, aí diz, é, tá tudo igual, tá tudo diferente. Eu estou indo no mesmo trabalho, estou morando no mesmo lugar, estou indo trabalhar na mesma hora, mas está tudo diferente. É como se você percebesse a vida, né, e as coisas de uma forma diferente, né? A mudança de percepção, da sensibilidade, né? Isso faz muita diferença, né? Luciene, eu acho que para a gente não se alongar muito, era bom a gente já ir concluindo. Tá, Costuma ter mudança, melhora no humor também, né? sim, sim. E uma coisa que não é logo no começo, né, mas também não demora muito, começa a ter escolhas melhores, né? Saber o que é melhor para você, né? A biodança tem 5 linhas de vivência, né? Vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência, que o Rolando organizou de forma didática para a gente conduzir as vivências e que refletem também como é que a gente vive, né? Essas 5 linhas. E isso eu acho que é da linha da transcendência, né? Saber o que é realmente importante para a gente, né? Não ficar se engasgando com detalhes, com pequenas coisas. O que é importante mesmo na vida, né? Vai fazendo escolhas melhores, né? Vai Exato. conduzindo Mais melhor e saudáveis. mais saudáveis, isso. Eu acho que isso aí pode ser um assunto para um outro bate-papo, Com certeza. né? E eu queria saber onde é que, por exemplo, você mora em Fortaleza, né? Sim. É isso, eu moro em São Luís do Maranhão. Se alguém ficar interessado, eu espero que muitas pessoas fiquem interessadas e queiram conhecer a biodança com você aí em Fortaleza, como é que faz? Que se é conhecer comigo, aí talvez possa entrar em contato por esse canal mesmo no YouTube, né? Mandando mensagem e eu respondo. Posso falar meu telefone aqui, né? 859-8889-0808 para conhecer comigo, né? Mas Fortaleza tem vários grupos. Aí, se não der certo fazendo comigo no meu horário, também indico, não tem problema nenhum. E no Maranhão, quem quiser fazer no Maranhão, como é que faz? Diga. No Maranhão Fala também comigo, tem, eu encaminho. tem muitos grupos também, assim, de forma a facilitar, eu sugiro que a pessoa possa entrar no Instagram, @biodancamaranhão, porque ali vão estar todos os grupos, a pessoa tem a possibilidade de ver os horários mais convenientes, grupos para iniciantes, né, que é recomendável que a pessoa entre num grupo para iniciante, né? Eu e uma amiga estamos com um grupo de iniciantes às segundas-feiras à noite. O seu também é à noite, né? O meu é na quinta-feira à noite. Hum. Vai reabrir em breve. Está fazendo uma pequena pausa. É isso por hoje? Acho que a gente pode ir se despedindo por hoje, se colocar disponível para responder as perguntas, né? Através Sim. do chat. Seria um outro canal? Através dos telefones e do, e do Instagram que a gente disponibilizou, né? Bem, sim. No canal também dá para escrever comentários, né? Sim, Pronto. perguntas. Perguntas. Tem Instagram também, Alberto Pontello. Pronto?
por enquanto. Boa noite, muito obrigado para quem ouviu. Espero que tenha sido útil, tenha gostado desse primeiro vídeo. Boa noite. E venha conhecer a dança da vida. Bem.